Bom dia! Olha onde eu tô, que lugar lindo. É o Miradouro aqui da cidade. Minha primeira casa foi na quadra de trás, fica aqui perto do Chiado, pra quem conhece Lisboa, é Chiado, bairro Alto. Agora, olha a vista. Bom, o negócio é o seguinte, eu tenho 1 hora antes do meu trabalho começar e resolvi gravar esse vídeo. Eu ando postergando muito aqui no canal e eu vou explicar o porquê. Eu já expliquei no outro vídeo que eu tava andando meio cansado, meio desmotivado às vezes, mas nesse vídeo eu vou explicar tudo o que aconteceu, já que acabei a 4ª onda, graças a Deus. Parecia que não ia acabar nunca. E eu vou contar que de todas, essa foi uma das ondas mais estimulantes que me aconteceu. Parece que foi um caminhão que me atropelou e me machucou tudo e eu levantei e ainda não sei o que está acontecendo direito. Então muitas coisas aconteceram, parece que eu vivi 3 vidas em uma. Então roda a vinheta que hoje eu vou falar do relato da minha 4ª onda. Bom, para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu adoro todo esse meu processo de evolução porque mostra um começo, um meio e um fim, mostra as coisas acontecendo, uma vez que eu sou imigrante, que eu comecei minha vida do zero e coincidiu exatamente com a primeira onda. Então assim, muitas coisas difíceis aconteceram comigo, tanto no trabalho quanto relacionado à casa, com as pessoas. Choque cultural mesmo, de trabalho, essas coisas, que não aconteceram com os meus colegas, por exemplo. Então, eu senti que tudo na minha história estava ficando um pouquinho mais difícil, tudo ficava um pouquinho mais complexo. E quando eu comparava com meus outros colegas que também migraram na mesma época que eu, ao meu ver, parece que a vida deles estava fluindo muito mais. E claro que eu acredito muito dessas coisas que me aconteceram à ressonância. A minha 4ª onda começou e eu trabalhava numa loja francesa, numa marca francesa de bolsas. E eu queria muito sair de lá porque não era minha área, eu sou arquiteto de formação. E eu queria voltar para a área de móveis, de arquitetura, de design de interiores. Mas eu senti uma certa dificuldade de readaptação. E no finalzinho da 3ª onda, me apareceu um emprego. Então, brasileiros vieram abrir uma marca aqui em Portugal, vieram trazer uma marca do Brasil para cá, e eles iam ter o intuito de ter um escritório de arquitetura dentro da loja, enfim. E eles me contrataram como um vendedor polivalente, que vendesse, que fizesse projeto, tudo. Então, a minha 3ª onda, ela terminou nesse estágio. Eu saí do meu antigo emprego e estava esperando começar esse novo trabalho. Os meus antigos chefes, eles pediram para eu tirar uns dias de folga. Então eu fiquei acho que umas 2, 3 semanas em casa. E na minha cabeça era férias remunerada e foi aí que começou a 4ª onda. Foi nesse contexto que eu coloquei lá para tocar. E eu tava muito feliz, muito empolgado, porque eu ia voltar para minha área de atuação depois de anos, né? Depois de 2 anos, tava com muita saudade de arquitetura. Muitas questões vieram à tona de insegurança, achar que eu tava enferrujado, não sabia se eu ia entender o mercado português na área da decoração. Enfim, eu tava me sentindo muito inseguro. Em paralelo a isso, eu comecei a fazer um curso de inglês para aprimorar meu inglês. Então, meu nível é intermediário. Eu tava muito inseguro. E eu comecei a trabalhar nessa loja. Essa loja, na verdade, ela tava meio que em reforma, tava em inauguração. E eu participei de todo o processo de montagem, de ir no depósito, buscar móvel, acompanhar todo o processo desde o começo.
E ele não quis pagar esses primeiros meses que eu fiquei em casa e que a loja ainda não estava aberta. Foram 3 meses, ele não quis pagar. E eu fiquei muito surpreso, porque ele pediu para eu sair da minha antiga empresa para trabalhar para ele. E na cabeça dele ele achou que eu ia fazer isso de graça. Então eu não entendi mesmo o que estava acontecendo. E eu passei por uma fase bem difícil. Então as primeiras semanas da 4ª onda, eu tive muita dificuldade financeira, porque o pouco dinheiro que eu tinha, eu tive que fazer ele render. O dinheiro rendeu até que bastante, eu consegui economizar muito, mas ali no finalzinho ele, vamos supor, ele falou assim, olha, eu vou pagar no dia 30. E pagou no dia 15 do próximo mês. Então esses mais 15 dias eu não tive fôlego. Já tava 3 meses e meio, quase 4 meses sem salário. Então foi muito difícil pra mim. E aí nesse finalzinho eu precisei da ajuda da minha mãe, pedir dinheiro emprestado. Depois de anos que eu não pedi, minha mãe ficou preocupada. Ela falou assim, Lina, então a gente vai fazer um trato. Se você não se arrumar nos próximos meses, você vai voltar pro Brasil. E eu não quis, mas enfim, eu percebi que ela tinha razão, porque eu não posso deixar também ela preocupada se alguma coisa acontece aqui. Então eu fiz esse trato com ela. Falei, tá bom, mãe. E o trabalho só foi piorando. Então, é um casal, marido e mulher. No começo eles eram muito sedutores, muito seduzentes, muito queridos, muito educados. Mas depois que eu assinei o contrato e comecei a trabalhar para eles, no mesmo dia eles mudaram completamente. Começou uma postura de arrogância, então nós éramos em 2 vendedores, eu e uma colega que veio da Venezuela, muito simples, muito humilde, muito docinha, não fala mal de ninguém, muito querida. E eles começaram a ter essa certa arrogância com nós dois. Tipo, o vendedor não pode almoçar aqui, tem que almoçar na rua, sentado na calçada. E aí a gente, tá, mas em dia de chuva, porque não tinha nada em volta, assim, é uma região super longe do centro. Não, você não pode almoçar aqui dentro da loja. Não tem espaço, casa de banho vocês têm que usar aquela lá afastada, tem que atravessar a rua, não pode tocar no vidro. Então começaram uma série de regras desnecessárias que começaram a demonstrar realmente quem eles eram. E em paralelo a isso, começou uma certa agressividade no tom de cobrança, querendo que a gente vendesse, sendo que não é assim que funciona, né? Não é você abrir uma loja e querer que os clientes entram e compram. Tem todo um trabalho de marketing, de chamar os clientes, que esse começo é um pouco complexo mesmo, mas na cabeça deles, eles acreditavam o fato da loja não estar vendendo ao mau atendimento nosso. Só que detalhe, não entrava ninguém. Então não tinha como a gente mal atender um cliente, sendo que não entrava. E eu tive a sorte, ou Deus, ou a conexão que eu tive, eu pedi muito para que Deus me desse um cliente para que eu fizesse a minha parte. E isso aconteceu, apareceu um cliente, comprou 60 mil euros de um móvel externo, e eu fiquei muito feliz de poder ter contribuído com aquela situação. Só que depois daí começaram muitas grosserias, inclusive os vídeos anteriores. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu fui trabalhar a pé porque eu não tinha dinheiro. Depois que eles aconteceu uma reunião que foi show de horrores, que gritou comigo porque eu dei uma opinião e eu não fui nada arrogante, eu tava tipo ok, mas na cabeça deles eu tava, enfim. E eu passei por uma série de dificuldades, isso durou mais ou menos um mês e pouco. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, estava muito triste e as coisas não estavam andando e eu estava me sentindo sufocado, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo era a onda limpando, que era um processo de calma, Lino, respira que as coisas vão dar certo. E eu ouvi uma frase da Débora Bica, que ela falou uma coisa que fez total sentido para mim. Ela falou assim, não adianta você querer culpar o motoboy, né, o entregador, porque quem mandou a encomenda não foi o motoboy, não adianta você brigar com ele. Então, não adianta eu querer brigar com aquelas 2 pessoas que montaram uma loja e eles estão fazendo o melhor que eles podem dentro da consciência deles. Ao mesmo tempo que eu não aceitava as atitudes que estavam acontecendo, o jeito que tratava o funcionário e tal, eu ainda não conseguia sentir raiva ou
ou sentir qualquer sentimento de não querer, de não entender a situação, porque eu sabia que eles eram só um mensageiro, que eu precisava passar por aquilo. E eu comecei a redobrar a minha atenção espiritual, comecei a focar mais aqui no canal, comecei a criar mais conteúdo e comecei a me auto-aplicar muito reiki. Todo dia à noite antes de dormir, eu dormi escutando a reprogramação mental do professor Hélio sobre prosperidade e às vezes sobre poder, para eu começar a resgatar esse sentimento de autoestima, de amor próprio, de me sentir valorizado. E o trabalho seguiu difícil, seguiu complexo, mas uma certa leveza interna. Quando ele gritou comigo e eu fiquei com medo, saí chorando, tem vídeo aqui no canal que eu conto sobre essa situação, eu decidi que muitas pessoas me deram um suporte que eu não tive aqui através do canal. Falando, Lino, você não precisa disso, você tem que se valorizar. E muitas pessoas deram seu ponto de vista, claro, só que eu não estava muito preparado, porque estava acontecendo tanta coisa na minha cabeça que eu comecei a me sentir um pouco sufocado com os comentários aqui do Insta, do YouTube, porque cada pessoa parecia ter uma fórmula perfeita para resolver a minha vida. Lino, eu acho que você tem que fazer trabalho hora extra, eu acho que você tem que fazer tal coisa, eu acho que você tem que mudar de emprego. Mas ninguém sabe da realidade que eu tô passando, como as coisas são realmente, né? Então, eu tive uma certa sensação que parecia que o meu esforço, lendo os comentários, parecia que o meu esforço era mínimo e que todo mundo conseguia resolver o meu problema. Então, nesse momento, e além disso, apareceram alguns haters reclamando pelo fato de eu estar tocando muito no assunto de trabalho, de que as coisas não estavam fáceis. E isso me incomodou um pouco, porque das minhas premissas aqui do canal é sempre ser verdadeiro e sempre falar o que está acontecendo. Não mascarar, não mentir. Então, se a minha quarta onda estava difícil, vou mostrar a realidade. Eu não posso ser injusto e fingir uma vida que eu não tenho. Ou fantasiar que eu tô criando um monte de coisas incríveis e não. É a realidade. A onda ela é muito sutil. Você percebe no detalhe às vezes. Não é uma coisa que você coloca a onda e sua vida muda de um dia pro outro, né? As coisas vão acontecendo gradativo. Às vezes vem situações que é para você tomar consciência, para você perceber. Então, o canal aqui do YouTube, vocês são queridos, é sempre uma delícia conversar com vocês através dos comentários, mas nesse plano de fundo que estava me acontecendo, eu senti que estava tendo muito ruído, eu estava me sentindo muito sufocado. Para piorar tudo, um ex meu, que eu já falei dele aqui no canal, que foi um cara que eu sempre fui muito apaixonado por ele, ele já largou de mim 2 vezes para voltar pro ex dele. Nas 2 vezes eu sofri muito e nas 2 vezes eu acreditei muito no nosso relacionamento, enfim. Ele voltou de novo, mandou uma mensagem como se nada tivesse acontecido e quis seguir o papo, quis seguir a conversa do ponto que a gente parou, como se nada tivesse acontecido. E isso me machucou muito, porque ao mesmo tempo em que eu não consigo chegar nele e falar, cara, eu não quero mais conversar com você, me deixe em paz, eu não tenho essa força, mas eu também consigo perceber o quanto ele está sendo imaturo de não tocar no problema e falar, olha, a gente tem um problema, vamos tentar resolver, ou não quero isso, eu vou te deixar em paz. Enfim, ele voltou a me mandar mensagem e eu não tive força de botar um ponto final. Então percebe, o trabalho estava horrível, estava tendo muitos comentários aqui no YouTube que eu não estava sabendo digerir. Tem mais esse ex que volta para atrapalhar a minha vida. Acontecendo muitas coisas, eu estava sentindo um pouquinho sufocado, tendo que responder, tendo que dar uma resposta, tendo que resolver, e eu não queria resolver nada, eu queria só entender o que estava acontecendo e deixar as coisas se organizarem. E aí
eu comecei a duvidar da quarta onda, apesar de ter vários exemplos e saber que a onda ela funciona assim. Pelo fato de eu estar na quarta e achar que as coisas já fossem melhorar de uma maneira mais tranquila, e eu ainda estava passando por chefe gritando, por falta de dinheiro, pelo básico, eu comecei a duvidar da onda e pensei, bom, eu acho que tô na quarta, tá acabando já a quarta e eu não vou pedir a quinta, eu vou dar um tempo, porque as coisas não funcionam. E eu tava nessa fase meio de tentar entender o que tava acontecendo. Foi quando o meu chefe grita comigo, foi um show de horrores, chorei. E aí eu resolvi mandar um currículo de trabalho para a melhor loja de Lisboa, de Portugal. Mas com aquele sentimento assim, já fiz entrevista lá, não passei da primeira vez. Dessa vez também não vai dar em nada, mas tô precisando de trabalho, tô desesperado. Eu vou mandar. E comecei a mandar currículo, mandei para essa empresa. E por um acaso eles me responderam no outro dia. Aí dali 4 dias fiz uma entrevista de emprego e eu consegui o emprego. Até agora eu não acredito que aconteceu dessa forma tão rápida. Saí desse antigo trabalho que eu estava em 7 dias. Como o meu contrato era novo, eu não precisei ficar muito tempo. Dei os 7 dias que precisava serem dados e comecei nessa nova empresa. E isso assim, a quarta onda tocando, eu comecei de novo, as questões, comecei a me sentir não preparado, comecei a me sentir que talvez não ia dar conta, porque agora eu tô trabalhando na melhor, na que entra mais clientes, na que exige mais. Comecei a perceber que o trabalho é muito complexo, muito difícil, mas eu só fui seguindo o fluxo, fui tocando a minha onda, fui fazendo. Aconteceu uma situação que eu tenho visto de trabalho, mas está acontecendo uma mudança no governo de como esse visto vai funcionar, tudo, e esse meu visto não permite viajar, só permite trabalhar. Depois de um tempo morando em Lisboa, eles liberam para algumas pessoas poderem viajar pela Europa, mas o meu visto não permite. Só que ainda assim tem alguns turistas que com visto de trabalho viaja, consegue sair, só que pode ser que alguém na imigração, alguém não deixa passar. Então como que fala? É uma loteria, pode ser que dê certo, pode ser que não. E na minha cabeça eu não tinha planos de viajar para lugar nenhum até eu resolver esse problema do visto. Hoje é que dia? Hoje é dia 27. As autoridades falam que no dia 30 eles vão dar um posicionamento de resolução disso, se vai postergar esse documento da forma que tá por mais um ano ou se já resolve isso pra gente poder viajar. Então ainda tá nessa questão. E aí, eu tava na sala de trabalho com, sei lá, 10 pessoas dentro, meu chefe chega e pergunta se eu queria fazer treinamento, se eu podia fazer um treinamento na Minotti, que é a marca de móveis mais exclusiva do mundo. E eu fiquei louco, claro que eu quero, só que eu tinha um problema do passaporte, né, da documentação. E ali eu aceitei a proposta de ir para Itália, para Milão, para a fábrica. Só que depois eu fiquei pensando na parte prática, tá? E o meu inglês, que não é tão bom assim, como que eu vou fazer um treinamento em inglês? Depois, como que vai ser passar na imigração com esse documento, com esse visto de trabalho, né? E se eles não deixarem eu passar, se eles não deixarem eu entrar e eu tô com os meus colegas de trabalho no aeroporto, tal, eu vou passar vergonha, alguma coisa assim. Então isso já foi no finalzinho, já foi nas últimas semanas de RH. E aí bem na hora de passar na imigração, a mulher me parecia ser muito criteriosa, ela estava analisando todos os passaportes para liberar. E aí quando chegou na minha vez, ela só deixou eu passar e eu, ai, graças a Deus. Eu fui para Milão, fiz o treinamento
e parecia um sonho, assim. Entendi tudo que estava sendo dito, tinha um sotaque italiano ali que dava um tempinho pra gente raciocinar, não era aquele inglês super rápido. E eu me senti feliz, amado, acolhido. E quando eu voltei dessa viagem, eu me senti pertencente, né? Tipo, não, agora eu faço parte da família desse novo trabalho. E fiz treinamento na Minotti, que é uma coisa incrível. Eu participei, estou participando de todos os processos, então isso me deixou muito feliz. Eu tô andando pra lá e pra cá porque eu tô feliz, mas eu quero encontrar uma luz boa pra vocês poderem ver o quanto eu tô feliz mesmo. Assim, às vezes a luz fica meio opaca, meio embaçada, não transmite a emoção. Olha, essa luz já transmite. Não transmite a emoção que eu tô sentindo nesse momento. E olha a vista que eu tenho. Olha, se der um zoom, a gente vê o mar e a ponte lá atrás. É lindo, não é? Então, eu tava falando que eu fui pra Milão. Bom, eu tô aqui em treinamento na Minotti, aqui em Milão, e eu que tenho uma coisa muito legal para compartilhar. Quando eu comecei minha carreira no Brasil como arquiteto, eu sempre gostei de um tipo de mobiliário ou de revestimento que era um pouco difícil de encontrar no Brasil, que são os inox, os revestimentos em inox. E sempre foi muito difícil de encontrar. E aí quando eu chego aqui na fábrica da Minotti e eu vejo os móveis, a linha de lançamento, eu fico em êxtase, porque eu me sinto falando o mesmo diálogo. É como se eu encontrasse o meu grupo, é como se eu encontrasse a minha família. Olha, por exemplo, isso aqui atrás de mim, não sei se vai dar pra ver, mas é uma lareira que ela tem essa base em inox. Além dessa lareira maravilhosa em inox, essa poltrona também que é super eu, os detalhes do mobiliário também no inox. Eu fico super feliz porque são coisas que parece que eu me sinto representado através do mobiliário. Olha que lindo o detalhe desse puff, a base é inox. O detalhe dessa mesa de centro também, o acabamento dela também é no inox. Quis compartilhar um detalhe bobo, mas é porque eu tô tão feliz, tô tão em êxtase que parece que eu encontrei a minha turma, como eu falei recentemente. É um perfume dos anos 50, 60, 70. É um móvel que parece ser muito básico, parece ser muito simples, mas é muito requintado, muito sofisticado. E aí você começa a perceber no detalhe algumas sutilezas que deixam o produto mais impressionante ainda. Eu amo a Minotti. Quando eu voltei, não tinha clientes ainda, não tinha nada, tava meio parado, recém-chegado na empresa. Meu chefe me chama na sala e fala: Lino, agora você vai participar de um projeto que é um braço aqui dentro da empresa, que são os projetos dos apartamentos decorados, né? Então, quando as imobiliárias vão vender o prédio inteiro, eles decoram um apartamento para poder mostrar para o cliente futuras possibilidades de moradia. E a gente desenvolve o projeto, entende o que o cliente precisa e depois executa isso com os nossos móveis. E agora eu sou um dos responsáveis, são 2 pessoas, eu e mais a minha colega, e agora eu faço parte desse setor. Então, assim, olha, eu tô falando, tô me arrepiando, em menos de um mês de empresa, eu já fui promovido, já fui para Milão. E eu tô muito feliz, assim, mas é uma felicidade calma, não é aquela coisa... eu consigo entender que é um trabalho que vai me exigir muito, tanto é que eu tô super cansado, comecei a postar bem menos coisas aqui pro canal, porque nesse começo eu preciso estudar muito, mas por outro lado eu sinto que logo eu vou estar nadando de braçada, e aí eu já não vou precisar me dedicar tanto ao trabalho, e aí eu consigo voltar a publicar mais vídeos aqui pro canal. E aí hoje, depois que acabou a 4ª onda, eu me sinto muito mais confiante. Eu já tinha esse sentimento, mas ele foi crescendo ao longo das dificuldades, e quando você vê que a onda te dá uma resposta, você fica mais confiante. Então, por exemplo, eu tive essa dificuldade com os meus chefes, e depois eu consegui um emprego muito melhor, mostrou que a onda me deu a resposta que eu precisava naquele momento, me ajudou. Então hoje eu me sinto muito mais confiante.
Pode vir a dificuldade que for, pode vir a situação que for, que eu sei que é um teste que faz parte do processo para eu poder me lançar e acreditar mais no que está sendo proposto para eu olhar. Gente, é isso. Acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu precisava compartilhar todo esse histórico com vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo na minha vida. E é isso. Prometo, à medida do possível, postar mais vídeos explicando. Agora eu vou para a quinta onda. Vamos ver como essa quinta onda vai se comportar. Mas eu tenho certeza que o que for para vir, virá, e da forma que tiver que ser, vai ser. E eu não tenho mais medo, ou... Depois que você passa por tanta coisa, você começa a confiar mais. Então é isso que eu tinha para falar da quarta onda. Foi um processo lindo, motivante, e quem estiver passando por uma certa dificuldade, numa fase mais difícil, só acredita, só vai. Não procura pensar muito o que está acontecendo, não. Você só coloca o play, às vezes ali deixa o negócio fluir um pouco, não fica pensando muito, se culpando muito, porque aí é uma forma de você pisar o pé no freio, mas só deixa o negócio acontecer. Beijinho para todo mundo, um bom dia para vocês, até mais.